Uma das coisas que mais desperta arrependimento em quem não soube te valorizar é te ver crescer sem precisar da presença deles. E aqui está o ponto que muita gente não entende. Não se trata de ostentar, não se trata de provar nada, e muito menos de tentar causar inveja. Trata-se de algo muito mais poderoso. Reconstruir a sua vida em silêncio, com consistência, sem plateia e sem necessidade de validação. Enquanto muitos ainda estão presos na necessidade de parecer bem, você decide dar um passo além. Você decide se tornar bem de verdade. Você começa a investir no seu crescimento pessoal, na sua saúde física e mental, na sua evolução profissional, nos seus sonhos que estavam esquecidos. E aos poucos, sem pressa, você volta a se olhar no espelho com respeito, com orgulho, e percebe que está construindo algo sólido, algo que ninguém pode tirar de você. Existem pessoas que, mesmo recebendo o seu melhor, nunca reconheceram o seu valor. Elas se acostumaram com a sua presença, banalizaram o seu esforço e criaram a ilusão de que você estaria ali para sempre, independente de como fosse tratado. Mas hoje isso muda. Hoje você vai aprender 12 comportamentos baseados no estoicismo que não apenas fortalecem você, mas também despertam uma percepção inevitável em quem te ignorou, a sensação de perda. Mas antes de continuar, já deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo pode literalmente mudar a sua mentalidade. E se inscreve no canal para não perder as próximas lições. Agora sim, vamos começar. Número 12. Domine o silêncio e corte o acesso. Quando alguém não te valoriza, a reação automática da maioria das pessoas é tentar resolver tudo na base da conversa. Explicar, insistir, argumentar, tentar abrir os olhos do outro a qualquer custo. Mas existe uma verdade que poucos têm maturidade para aceitar. Quem não quer entender, não vai entender. Não importa o quanto você fale. E é exatamente aqui que entra uma das estratégias mais poderosas do estoicismo: o silêncio consciente. O silêncio não é ausência. É posicionamento. Não é fraqueza, é domínio. É a capacidade de se retirar de situações que só drenam sua energia, sem precisar fazer escândalo, sem precisar provar nada. Quando você escolhe o silêncio, você está dizendo, sem palavras, que não aceita mais participar de jogos emocionais que só te desgastam. Você deixa de reagir imediatamente, para de justificar suas atitudes e, principalmente, para de se explicar para quem nunca teve interesse real em te compreender. Mas o ponto mais forte não é apenas parar de falar, é cortar o acesso. É parar de compartilhar seus planos, seus sentimentos, suas vulnerabilidades com quem não soube cuidar de nada disso. É deixar de estar sempre disponível, deixar de responder na hora, deixar de ser previsível. E quando isso acontece, algo inevitável começa a surgir. O vazio. A sua ausência começa a ecoar. O seu silêncio começa a gerar perguntas. Porque quem estava acostumado com sua atenção constante, com sua presença garantida, agora se vê diante de algo que não pode controlar. E esse desconforto cresce. Porque o ser humano valoriza mais aquilo que percebe que pode perder. Os estoicos já diziam: o verdadeiro poder está no autocontrole, não no controle do outro. E quando você domina suas reações, quando você decide não alimentar mais o que te enfraquece, você muda completamente a dinâmica da relação. Quem antes tinha acesso ilimitado à sua energia, agora precisa lidar com a ausência dela. E pode ter certeza de uma coisa: poucos sentimentos são tão pesados quanto perceber que alguém que sempre esteve ali, simplesmente deixou de estar. O silêncio, quando bem usado, não machuca pelo barulho, mas pela ausência dele. É elegante, é discreto, mas é profundamente impactante. E nesse momento, sem precisar dizer uma única palavra, você deixa claro que não está mais disposto a ser tratado como opção. Número 11. Reconstrua sua vida sem anunciar. Existe um tipo de evolução que é silenciosa, mas extremamente poderosa. É aquela que não precisa ser mostrada, não precisa ser explicada e muito menos validada. O estoicismo ensina que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E quando você entende isso, você para de viver para impressionar os outros e começa a viver para se tornar alguém melhor todos os dias.
Reconstruir sua vida sem anunciar é um dos maiores sinais de maturidade emocional, porque você deixa de buscar aplausos e passa a buscar progresso. Você não sente mais necessidade de postar cada conquista, de contar cada passo, de provar que está bem. Você simplesmente trabalha em você, em silêncio, com consistência, com disciplina. E enquanto você evolui sem fazer barulho, algo interessante acontece. Quem te ignorou começa a sentir. Não porque você mostrou, mas porque sua ausência se torna evidente. Eles percebem que você não está mais disponível, que não sabem mais o que está acontecendo na sua vida, que não participam mais dos seus momentos importantes. E isso, para o ego, é extremamente desconfortável. Porque antes eles tinham acesso, antes sabiam tudo, antes estavam presentes. Agora, não sabem de nada. E essa falta de informação gera curiosidade, inquietação, até um certo arrependimento. Porque o ser humano tende a valorizar mais aquilo que já não consegue alcançar com facilidade. A verdadeira vitória não está em mostrar que você venceu, mas em vencer de verdade. É crescer a ponto de não precisar mais da aprovação de quem um dia te ignorou. É se tornar alguém tão focado, tão centrado, tão evoluído, que o passado perde relevância. E quando o tempo passa, e essas pessoas olham para você, elas não veem mais a mesma versão de antes. Elas veem alguém mais forte, mais confiante, mais estruturado e o mais impactante. Alguém que seguiu em frente, sem precisar delas. Se você chegou até aqui, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Minha evolução não precisa de plateia, porque no final, quem cresce em silêncio surpreende o mundo inteiro no momento certo. Número 10. Crie limites inquebráveis. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas não te valorizam é porque nunca encontraram limites em você. Pode parecer duro, mas é a verdade. Quando você tolera tudo, aceita qualquer comportamento e está sempre disponível, você ensina os outros a te tratarem como algo comum, acessível, substituível. E é exatamente por isso que estabelecer limites firmes não é apenas importante, é essencial. Limites não são agressividade, não são grosseria e muito menos orgulho exagerado. Limites são clareza. São uma declaração silenciosa de que você se respeita o suficiente para não aceitar qualquer tipo de comportamento. É olhar para certas atitudes e decidir de forma consciente. Isso não faz mais parte da minha vida. E o mais importante, sustentar essa decisão com ações, não apenas palavras. Porque muita gente fala sobre limites, mas na primeira tentativa de manipulação, volta atrás. E é aí que tudo se perde. Limites de verdade são testados. As pessoas vão tentar ultrapassar suas barreiras. Vão tentar ver até onde você vai ceder, porque estavam acostumadas com a versão antiga de você. Mas quando encontram alguém firme, consistente, que não negocia mais sua paz, algo muda completamente. O impacto disso é imediato. Quem antes tinha acesso livre, agora encontra resistência. Quem antes fazia o que queria, agora precisa lidar com consequências. E isso gera um choque interno, porque quebra completamente a dinâmica anterior. O ego se incomoda porque perdeu o controle, perdeu o conforto, perdeu a facilidade. E é nesse momento que o arrependimento começa a surgir. Não apenas pela sua ausência, mas pela percepção de que te subestimaram. Que acharam que você nunca mudaria, que você sempre aceitaria tudo em silêncio. E agora estão diante de alguém que não aceita mais migalhas. Alguém que se posiciona, alguém que se respeita. Limites são como muralhas invisíveis. Quem vem para somar, respeita e permanece. Quem vinha apenas para tirar vantagem, fica do lado de fora. E quando você entende isso, você nunca mais aceita menos do que merece, porque no fundo o valor não se implora, se demonstra. E quando você se posiciona com firmeza, o mundo aprende a te tratar da mesma forma. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem.
mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Número 9. Eleve sua aparência e sua energia. Existe algo que muita gente tenta ignorar, mas que é impossível negar. A forma como você se apresenta ao mundo comunica muito antes de você dizer qualquer palavra. Sua postura, sua energia, sua aparência, tudo isso transmite sinais claros sobre como você se enxerga. E quando alguém não te valoriza, muitas vezes espera te ver pior depois disso. Espera te ver abatido, desmotivado, sem brilho, como alguém que perdeu o próprio valor. E é exatamente aí que você surpreende. Porque em vez de se deixar levar pela queda, você decide se reconstruir. Você começa a cuidar mais de si mesmo, da sua saúde, do seu corpo, da sua mente. Talvez mude o visual, renove o estilo, melhore sua postura. Comece a se alimentar melhor, a treinar, a dormir melhor, a investir na sua autoestima. E aos poucos, algo começa a mudar. Não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Porque quando você cuida de si, você está enviando uma mensagem clara para o mundo, e principalmente para si mesmo. Eu sou importante. E essa mensagem muda tudo. Sua energia muda, sua presença muda, sua confiança aumenta. Você começa a ocupar espaços de forma diferente, a se expressar com mais segurança, a se posicionar com mais firmeza. E quando a pessoa que não te valorizou te vê assim, mais forte, mais confiante, mais alinhado, algo dentro dela pesa. Porque ela esperava encontrar a mesma versão de antes, talvez até pior, mas encontra alguém que evoluiu. Alguém que não apenas seguiu em frente, mas se tornou melhor. O arrependimento aqui é inevitável, porque não é só sobre ter perdido você. É sobre perceber que perdeu alguém que tinha potencial e que agora está florescendo sem a presença dela. E nada mexe mais com o ego do que isso. Mas o mais importante é entender, isso não é sobre provar nada para ninguém. Não é sobre chamar atenção ou buscar validação. É sobre respeito próprio. É sobre se tornar alguém que você admira quando se olha no espelho. E quando você alcança esse nível, o impacto nos outros é apenas consequência. Porque no final, quem se valoriza de verdade nunca mais aceita ser tratado como opção. Número 8. Torne-se emocionalmente inabalável. Uma das maiores viradas de chave que você pode ter na vida acontece no momento em que você deixa de reagir da forma que as pessoas esperam. Porque a verdade é que quem não te valoriza já criou uma imagem sobre você, já montou um roteiro na mente delas. Elas acreditam que te conhecem, que sabem exatamente como você vai agir, o que você vai dizer, como você vai se comportar diante de uma provocação. Elas esperam a sua reação, porque é através dela que sentem que ainda têm controle. Elas esperam que você perca a calma, que você implore, que você tente se explicar, que você corra atrás, que você demonstre fraqueza emocional. E enquanto você continua entregando exatamente isso, você só reforça o papel que elas te deram. Você se torna previsível, manipulável, alguém que reage, mas não lidera a própria vida. E é aí que está o problema. Mas tudo muda quando você decide quebrar esse padrão. Quando você escolhe não reagir automaticamente. Quando você respira fundo, observa e responde com controle, com presença, com consciência. Ser emocionalmente inabalável não significa que você não sente dor, que você não se importa ou que você se tornou frio. Significa que você sente, mas não se deixa dominar pelo que sente. O estoicismo ensina algo extremamente poderoso. Você não controla o que acontece com você, mas controla completamente como responde a isso. E quando você entende isso de verdade, você deixa de ser refém das atitudes dos outros. Você para de entregar sua paz nas mãos de quem não sabe nem cuidar da própria vida. Quando alguém tenta te provocar e você responde com calma, você quebra o jogo. Quando tentam te desestabilizar e você mantém sua postura, você desmonta completamente qualquer tentativa de controle. Porque pessoas que vivem de ego precisam de reação para se sentirem no comando.
Elas precisam ver que te afetaram, que mexeram com você. E quando isso não acontece, elas ficam perdidas. E é exatamente nesse ponto que o arrependimento começa a surgir. Porque elas percebem que perderam o acesso ao seu emocional, perderam o poder de te influenciar, de te manipular, de te desestabilizar. E isso é devastador para quem estava acostumado a ter esse domínio. Sua paz passa a ser a sua maior resposta. Uma resposta silenciosa, mas extremamente poderosa. Uma resposta que diz, sem precisar de palavras: você não tem mais controle sobre mim. E quando você atinge esse nível, você não apenas se protege, você se eleva. Você se torna alguém raro, alguém forte, alguém que não se curva diante de pressões externas. E no final, é isso que define quem realmente evoluiu. Não é quem nunca foi afetado, é quem aprendeu a não ser controlado. Número 7. Foque em novos objetivos e propósitos. Nada causa mais impacto na vida de quem não te valorizou do que perceber que você não ficou preso ao que aconteceu. Porque no fundo, muitas pessoas contam com isso. Elas acreditam que você vai ficar ali, parado, revivendo o passado, tentando entender, tentando consertar, girando em torno de algo que já acabou. Elas esperam que você perca tempo, enquanto elas seguem a vida. Mas quando você faz o oposto, tudo muda. Quando você decide seguir em frente com clareza, com direção e com propósito, você quebra completamente essa expectativa. Você sai da posição de quem reage e assume o papel de quem constrói. Você para de olhar para trás e começa a investir tudo o que tem no que está por vir. E isso é extremamente poderoso. Focar em novos objetivos não é apenas uma distração, é uma reconstrução. É escolher conscientemente dar um novo significado para a sua vida. Você começa a estabelecer metas que realmente importam, começa a organizar seus planos, a desenvolver novas habilidades, a investir no seu crescimento pessoal, profissional e espiritual. Você passa a ocupar sua mente com progresso, não com dor. E à medida que você avança, algo inevitável acontece. Você muda, sua mentalidade muda, sua postura muda, suas prioridades mudam. E com isso, você naturalmente se afasta de tudo aquilo que não combina mais com a sua nova fase, inclusive pessoas que não souberam te valorizar. Enquanto você está focado em crescer, essas pessoas começam a perceber que você não está mais disponível como antes, que você não responde da mesma forma, que você não está mais ali esperando, que você não gira mais em torno delas. E isso gera um impacto silencioso, mas profundo, porque agora elas veem você avançando. Veem você conquistando coisas novas, vivendo novas experiências, construindo uma vida que não depende da presença delas. E isso pesa. Pesa porque mostra que você não precisava delas para evoluir. Pesa porque revela que você seguiu em frente e não olhou para trás. O arrependimento surge exatamente nesse ponto. Quando elas percebem que você não está mais no mesmo lugar, que você cresceu, que você mudou e que talvez não consigam mais te alcançar. Porque agora você está em outro nível, com outra mentalidade, com outro padrão. Mas o mais importante de tudo isso não é o impacto que isso causa nos outros. É o impacto que isso causa em você. Porque quando você vive com propósito, você se fortalece. Você se torna mais disciplinado, mais focado, mais consciente do seu valor. Você aprende a respeitar seu tempo, sua energia e suas escolhas. E chega um momento em que você percebe algo libertador. Você não perdeu nada. Você apenas deixou para trás aquilo que não estava alinhado com quem você está se tornando. Se você está nessa fase de evolução, comenta aqui: eu não paro mais de crescer, porque quem tem propósito nunca mais se prende ao passado. Número 6. Mostre gratidão mesmo pelo que te feriu. Uma das respostas mais inesperadas e poderosas que você pode desenvolver na sua vida não é vingança, não é raiva e nem ressentimento. É maturidade emocional elevada. E essa maturidade se revela quando você consegue olhar para situações que te machucaram e, mesmo assim, enxergar algum tipo de crescimento nelas. Não porque aquilo foi justo, não porque aquilo foi leve, mas porque, de alguma forma, aquilo te transformou em alguém mais forte.
A maioria das pessoas vive presa ao que sofreu. Elas repetem na mente o que deu errado, alimentam a dor, revivem conversas e, sem perceber, continuam dando poder ao passado sobre o presente. Elas acreditam que guardar ressentimento é uma forma de proteção, quando na verdade é uma prisão emocional. E é exatamente aqui que o estoicismo propõe algo completamente diferente. Não negar o que aconteceu, mas escolher não ser controlado por isso. A gratidão nesse contexto não significa justificar o erro de ninguém. Não significa dizer que foi certo o que fizeram com você ou minimizar o que você sentiu. Significa algo muito mais profundo. Reconhecer que aquilo não te destruiu, não te definiu e não te impediu de evoluir. Pelo contrário, aquilo te forçou a enxergar a vida de uma forma mais consciente, mais madura e mais seletiva. E quando essa mudança interna acontece, você começa a perceber que até os momentos mais difíceis podem carregar aprendizados importantes. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser alguém que extrai força delas. E isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Externamente, isso também causa impacto, porque quem não te valorizou esperava te ver preso na dor, emocionalmente abalado, talvez até dependente daquela situação, mas encontra exatamente o oposto: alguém leve, consciente, estável. E isso desarma completamente qualquer expectativa que tinham sobre você. O arrependimento, nesse caso, não vem de forma explosiva. Ele vem em silêncio, porque a pessoa percebe que não conseguiu te quebrar, que não conseguiu te travar, que, de alguma forma, o que deveria te enfraquecer acabou te fortalecendo. E no fim, a verdadeira gratidão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre liberdade emocional, porque quando você consegue olhar para o passado sem dor, você prova que já não pertence mais a ele. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Número 5. Aprenda a dizer não sem culpa. Um dos sinais mais claros de que alguém não está sendo valorizado é quando essa pessoa não sabe estabelecer limites. Quando você não consegue dizer não, você se torna automaticamente mais acessível, mais previsível e, muitas vezes, mais explorado emocionalmente. E isso acontece de forma sutil, quase invisível, até que você percebe que sua energia está sempre sendo direcionada para os outros e nunca para você. O estoicismo ensina que a liberdade real não está em fazer tudo o que queremos, mas em não sermos escravizados pelas expectativas externas. E dizer não é exatamente isso, um ato de liberdade consciente. Não é falta de amor, não é egoísmo e nem arrogância. É respeito próprio. É entender que sua vida tem direção, prioridade e propósito. Quando você diz sim para tudo, você está, sem perceber, dizendo não para si mesmo. Está abrindo mão do seu tempo, da sua paz, dos seus objetivos e da sua energia para agradar, evitar conflito ou não decepcionar os outros. Mas o custo disso é alto. Você começa a se sentir esgotado, desvalorizado e, em muitos casos, invisível. Mas no momento em que você aprende a dizer não com firmeza, sem culpa e sem justificativas exageradas, tudo muda.
As pessoas começam a perceber que você não está mais disponível automaticamente, que você pensa antes de aceitar, que você escolhe onde coloca sua energia. E isso muda completamente a forma como te tratam, porque quem estava acostumado com sua disponibilidade irrestrita começa a encontrar limites. E limites geram desconforto em quem se beneficiava da ausência deles. Não porque você se tornou uma pessoa ruim, mas porque você se tornou uma pessoa consciente. E aqui existe um ponto essencial. Cada vez que você diz não para algo que não te serve, você está dizendo sim para a sua evolução, para a sua paz e para o seu futuro. Você começa a recuperar o controle da sua vida de forma prática, não apenas teórica. Com o tempo, você percebe algo muito importante. Você não perdeu nada ao se tornar mais seletivo. Pelo contrário, você ganhou respeito, clareza e principalmente paz interior. E até mesmo pessoas que antes não te valorizavam começam a enxergar você de forma diferente. Porque agora existe algo que antes não existia: limite. E no final, quem não aprende a dizer não, vive sendo moldado pelos outros. Mas quem aprende, começa a moldar a própria vida. Número 4. Viva experiências que não incluam eles. Um dos sinais mais claros de que você realmente superou alguém que não te valorizou não é o que você diz, é o que você vive. Porque enquanto muitas pessoas ficam presas ao passado, revivendo histórias, imaginando cenários e tentando entender o que deu errado, você toma uma decisão completamente diferente. Você continua vivendo. E viver de verdade significa abrir espaço para o novo. Significa criar experiências que não têm mais ligação com quem ficou para trás. Pode ser uma viagem, um novo hobby, novas amizades, novos ambientes, novos projetos. Qualquer coisa que expanda sua visão de mundo e te tire da energia antiga em que você estava preso. O ponto aqui não é apenas distração, é transformação. O estoicismo nos ensina que o presente é tudo o que realmente possuímos. E quando você começa a usar esse presente de forma consciente, você para de viver preso em memórias que já não podem ser mudadas. Você começa a construir novos momentos, novas histórias, novas versões de si mesmo. E isso muda completamente a sua energia. Enquanto isso acontece, algo interessante começa a surgir na vida de quem não te valorizou. Eles percebem aos poucos que não fazem mais parte da sua realidade, que você está vivendo coisas novas, conhecendo novas pessoas, criando novas experiências, e eles não estão lá. E isso gera um impacto silencioso, mas profundo, porque o ser humano tem dificuldade em lidar com a substituição emocional. Não é apenas sobre perder alguém, é sobre perceber que aquele espaço que parecia garantido agora está sendo ocupado por novas vivências, novas prioridades, novas conexões. E isso mexe com o ego. Mas o ponto mais importante aqui não é o impacto nos outros, é a sua libertação. Porque quando você começa a viver experiências sem olhar para trás, você quebra o vínculo emocional com o passado. Você deixa de existir dentro de uma história antiga e passa a escrever uma nova. E com o tempo, você percebe algo poderoso. Você não precisa mais da validação de quem te ignorou para viver plenamente. Você não precisa mais da presença de quem não te valorizou para se sentir completo. Você simplesmente vive. E isso, por si só, já é uma forma de evolução. E inevitavelmente, quando essas pessoas olham para você depois de um tempo, elas não veem mais alguém preso. Elas veem alguém livre. Alguém que seguiu em frente. Alguém que criou uma vida que não depende mais delas. E isso silenciosamente gera arrependimento. Porque elas entendem que perderam não só você, mas também a chance de fazer parte da sua nova fase. Número 3. Torne-se indispensável para si mesmo. Uma das transformações mais profundas que um ser humano pode viver não tem nada a ver com se tornar indispensável para os outros, mas sim com se tornar indispensável para si mesmo. Isso significa sair completamente da dependência emocional externa e começar a construir uma estrutura interna tão forte que sua estabilidade não depende mais de validação, atenção ou aprovação de ninguém. Ser indispensável para si mesmo é aprender a se bastar de forma real, não superficial.
É entender que sua vida não precisa girar em torno da presença de outras pessoas para ter sentido. É desenvolver a capacidade de cuidar das suas próprias emoções, organizar sua rotina, resolver seus problemas e tomar decisões sem estar constantemente buscando confirmação externa. Isso não é isolamento, é maturidade. Você continua se relacionando com o mundo, mas não depende dele para existir emocionalmente. Você aprende a se tratar como sua própria prioridade. Aprende a cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu tempo, das suas escolhas. Você deixa de viver no automático e passa a viver com consciência. O estoicismo reforça essa ideia de forma muito clara. Quanto menos você depender de fatores externos, mais livre você se torna. E liberdade emocional é uma das formas mais altas de força. Porque quando você não precisa de ninguém para se sentir bem, você deixa de aceitar qualquer tipo de relação que te faz mal. E quando essa mudança acontece de verdade, as dinâmicas ao seu redor começam a mudar também. Pessoas que antes não te valorizavam começam a perceber que você não reage mais da mesma forma, que você não corre atrás, que você não busca mais validação, que você não se encaixa mais no papel de alguém emocionalmente dependente. E isso causa impacto, porque você deixa de ser previsível. Você deixa de ser acessível emocionalmente. Você deixa de ser alguém que pode ser facilmente substituído ou manipulado. E isso, para quem estava acostumado com outra versão sua, gera um choque silencioso. Mas o mais importante aqui não é o efeito nos outros. É o efeito em você. Porque quando você se torna indispensável para si mesmo, você começa a fazer escolhas completamente diferentes. Você deixa de insistir onde não há reciprocidade. Você deixa de implorar por atenção. Você deixa de aceitar migalhas emocionais. Você começa a construir plenitude em vez de preencher vazios. Você começa a escolher com consciência em vez de agir por carência. Você começa a se respeitar em um nível que antes não existia. E chega um momento em que você percebe algo extremamente libertador. Você nunca precisou de ninguém para ser inteiro. As pessoas podem até somar, mas nunca mais serão responsáveis por te completar. E essa é a verdadeira virada de chave. Quando você entende que sua vida não começa no outro, ela sempre começou em você. Número 2, torne-se sua melhor versão. Uma das maiores formas de transformação pessoal acontece quando você decide parar de viver apenas para sobreviver emocionalmente ao passado e começa a viver para se tornar a melhor versão de si mesmo. Isso significa mudar completamente o foco da sua energia, sair da dor, da lembrança, da dependência emocional e entrar em um processo consciente de evolução. Ser sua melhor versão não é apenas uma frase bonita, é uma decisão diária. É escolher todos os dias fazer algo que te aproxime de quem você quer se tornar. Pode ser cuidar da sua saúde física, melhorar sua alimentação, treinar seu corpo, desenvolver sua mente, aprender algo novo, ler mais, ou simplesmente abandonar hábitos que te mantêm preso na mesma versão de sempre. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está no controle dos outros, mas no domínio de si mesmo. E quando você começa a aplicar isso na prática, sua vida muda completamente. Você deixa de desperdiçar energia tentando entender quem não te valorizou e passa a investir toda essa energia em você. E à medida que você evolui, algo muito claro começa a acontecer. Você muda internamente e externamente. Sua postura muda, sua forma de falar muda, sua confiança muda, sua presença muda. E isso não passa despercebido. Mesmo sem você dizer nada, as pessoas começam a notar que você não é mais a mesma pessoa. E quem não te valorizou antes começa a sentir isso de forma silenciosa. Porque agora você não é mais tão acessível, não é mais tão previsível, não é mais alguém parado emocionalmente no passado. Você se tornou alguém em movimento, alguém em construção constante. E isso gera um impacto inevitável. Porque no fundo, muitas dessas pessoas não esperavam que você realmente evoluísse. Elas esperavam que você ficasse preso na dor, que continuasse disponível, que continuasse emocionalmente ligado ao que já passou. Mas você fez o oposto. E aqui está a parte mais forte. Sua evolução não precisa ser anunciada. Ela fala por si só. Ela aparece na sua energia, nas suas escolhas,
no seu comportamento, na sua forma de viver. E isso é impossível de ignorar. Com o tempo, você percebe algo libertador. Você não está tentando provar nada para ninguém. Você está apenas se tornando alguém melhor por você mesmo. E isso tira todo o peso da validação externa. E quando essas pessoas olham para você depois de um tempo, elas não veem mais a versão que ignoraram. Elas veem alguém mais forte, mais disciplinado, mais consciente. E isso gera um sentimento inevitável. O arrependimento silencioso de ter subestimado o seu potencial. Mas nesse ponto, isso já não importa mais para você, porque você entendeu algo essencial. Sua evolução nunca dependeu da aprovação de ninguém. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Número 1. Escolha ser feliz mesmo sem reconhecimento. No final de toda essa jornada, existe uma verdade que muda completamente a forma como você enxerga a vida. Sua felicidade não pode depender de quem te valorizou ou deixou de te valorizar. Porque se a sua paz depende do reconhecimento dos outros, você nunca estará realmente em paz. O estoicismo é claro quando ensina que a felicidade não está fora de você. Ela está na forma como você escolhe interpretar, reagir e viver cada momento. Isso significa que, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem validação externa, você ainda pode viver uma vida plena, leve e com propósito. E escolher ser feliz é uma decisão interna. É acordar e decidir não entregar sua energia para o que te feriu. É escolher não viver preso ao passado. É entender que o que aconteceu não define o que você se torna. E, principalmente, é entender que você ainda tem controle sobre a sua mente, suas emoções e suas escolhas. E quando você chega nesse nível de consciência, algo muito forte acontece dentro de você. Você para de esperar que o outro mude. Para de esperar que o outro reconheça seu valor. Para de esperar qualquer tipo de validação externa. Você simplesmente segue. E isso muda tudo, porque quando alguém que não te valorizou percebe que você está bem, realmente bem, sem precisar de nada nem de ninguém para se sentir completo, o impacto é inevitável. Não porque você fez algo contra essa pessoa, mas porque você provou com a sua vida que nunca precisou dela. E isso gera um tipo de arrependimento silencioso, profundo, que não precisa de palavras, porque fica claro que o controle que elas achavam que tinham sobre suas emoções nunca existiu de verdade. Você se torna alguém livre, alguém que não reage mais a partir da dor, mas da consciência, alguém que não vive mais preso ao que perdeu, mas ao que está construindo. E no final, a maior vitória não é fazer ninguém se arrepender. É não precisar mais que ninguém valide sua existência. Se esse vídeo falou com você, faça 3 coisas agora. Deixa o like para apoiar o conteúdo. Se inscreve no canal para mais lições como essa. E comenta: eu escolho minha felicidade. E compartilha com alguém que precisa acordar para essa verdade hoje. Porque no fim, quem aprende a ser feliz sozinho nunca mais é escravo de ninguém. Até o próximo vídeo.